O Brasil tem muita riqueza energética, amplamente. Ele tem população de norte a sul, diferente, por exemplo, da Argentina, que tem uma concentração de população ali na região, no meio da Argentina, em Buenos Aires. O Brasil não, o Brasil tem população de norte a sul, praticamente. A gente vai dar uma olhadinha ali. Tem riqueza energética, tem agricultura, tem indústria, tem potencial industrial. Essa semana ainda ouvi uma reportagem aí de rádio mesmo, falando do setor industrial, que ele tem capacidade, apesar da pandemia, de superar essa dificuldade de se desenvolver. Tem capacidade. Então, a gente tem riqueza. Nós temos uma profunda desigualdade, uma das maiores do mundo, e nós temos e somos subdesenvolvidos. Então, essa tabela da OCDE, ela vai demonstrar, não em termos de valores, de renda, de salários, o número de servidores públicos em relação à população economicamente ativa. Essa tabela faz um comparativo. Amanhã, se eu lembrar, eu vou trazer para vocês, dos países superdesenvolvidos e subdesenvolvidos. Quem é que tem mais servidor público em relação à população economicamente ativa? Quem vocês acham? É um estudo de 2015. Quando me perguntaram, eu já respondi. Equivocadamente. Não, são países. Noruega, que tem alta qualidade de vida, Canadá, Dinamarca, Brasil, Argentina. Lista dos países superdesenvolvidos, Alemanha e tal. Quem é que tem o maior número de servidores em relação à população? Brasil? O que vocês acham, vocês que estão no poder público? Com os países desenvolvidos. A OCDE fez essa pesquisa, os países desenvolvidos são os que têm maior número de servidores em relação à população. Ou seja, o Estado é forte. Nos países subdesenvolvidos, o Brasil está lá na escala final. Então, a gente escuta isso o tempo todo, uma desmoralização do Estado, uma desmoralização da carreira pública. Eu fui no DR de Maringá semana passada, e o pai estava falando que o DR tinha 8 mil funcionários, hoje ele tem 800, tem 10% do que tinha nos anos atrás. Exatamente. É claro que, se a gente fazer uma análise aprofundada, há processos que hoje podem ser otimizados. Não há dúvida sobre isso. Mas há distorções também na entrega do trabalho, na entrega pública de resultados e de processos e serviços. A gente viveu isso na pandemia, né? Então, o esforço danado de secretarias de saúde em poder imunizar a população. Então, evidente que a gente tem que fazer uma análise ampliada, mas o que a gente vê hoje é uma desmoralização, uma desqualificação do Estado. Por que a gente está conversando isso agora? Porque tem a ver também com como que a gente entende, porque faz parte do Estado, é o Estado que tem essa responsabilidade no destino do planejamento da cidade, né? E que nós estávamos conversando no intervalo sobre isso, de alguns municípios aqui pequenos que não têm mais corpo técnico e que, muitas vezes, vão trabalhar com estagiários. O estagiário não tem a responsabilidade, ele não pode responder por algo, ele não tem esta
competência, ele está lá para aprender. E uma realidade dos municípios, que se dá aí. Como é que a gente pode idealizar, então, um processo, né, legítimo, um processo importante de pensar a cidade, gente? A gente não tem coisa mais importante num governo do que pensar a cidade. E pensar a cidade dentro de toda a sua realidade social, econômica, produtiva, da vocação e tudo mais, né? Aí, prosseguindo, a gente hoje já está no... Nossa, 4h30. Prosseguindo, quando a gente fala de planejamento urbano, vamos falar de tudo isso daqui, né? Plano de mobilidade, acessibilidade, captação de recursos, né? A lei de uso e ocupação do solo, onde é que está o conflito? Aonde existe o conflito aí no desenho do plano diretor? Né? Aqui é uma área que gera muito conflito e distintos interesses, né? Vocês vão ter uma sessão só sobre regularização fundiária, aqui no curso, um painel que vai tratar exatamente disso. Aí amanhã a gente entra também em alguns sites, tem aqui em Curitiba alguns processos exitosos, alguns instrumentos de regularização fundiária, também a gente pode entrar aqui. Já falamos, né? Então, quando a gente vai pensar o espaço urbano, precisa pensar tudo isso que vocês colocaram aqui, a realidade rural, a realidade socioeconômica da cidade, a vocação, quando você traz, né, a vocação da cidade, o quadro natural da cidade. Não dá mais para a gente não pensar nisso. A origem, a história, a cultura. Vamos falar de participação, nós vamos trabalhar com isso daqui também, na cultura dessa população. Aqui no Sul, né, a gente tem muito a cultura e a influência dos imigrantes, né? Como é que isso vai para a cidade? Claro que vai, porque a cidade, como diz Milton Santos, é um conjunto de fluxos e fixos. Ele incorpora os valores culturais da sociedade. Então, uma cidade, ela tem e representa, as pessoas representam os seus valores culturais nessa cidade. Visão de estratégia que nós falamos agora mesmo, né? Revisa-se o plano diretor a partir... vamos revisar instrumentos que não foram ampliados ou não foram implementados, mas é preciso pensar o futuro da cidade. Estava conversando com um colega aqui no intervalo, quando fizemos a discussão do plano diretor aqui em Curitiba, nós incluímos, para pensar a visão futura, nós mobilizamos a Secretaria de Educação, os professores, que, por sua vez, fizeram um trabalho com as crianças. Com o propósito de pelo menos duas estratégias. A primeira, a criança leva para casa a discussão. Infalivelmente, ela vai levar para casa. Segundo, a criança vai aprender a cultura, lá o que o nosso colega falou, como fazer participar e que qualidade a gente vai ter. Então, uma segunda desdobramento é a criança aprender a se apropriar da cidade, a entender a cidade como sua. E aí a gente fez com uma metodologia apropriada, junto com os professores, que daí é um convencimento dentro da administração, fazer um trabalho em conjunto com as secretarias, no caso, com a Secretaria de Educação, e os professores é que faziam aplicavam uma metodologia do sonho, e daí tem metodologias, se vocês entrarem nas metodologias ativas, você que é professor, né, e que abriu como professor nessa pandemia, muitos professores tiveram que utilizar essas tais das metodologias diferentes, ativas. Se a gente entrar, a gente vai ver muitas estratégias de se pensar visão, o sonho da cidade. Tem muitas ferramentas para isso. E foi realizado um trabalho como esse, né? Tudo isso
compõe o processo permanente de se pensar a cidade, e que vai se realizar no instrumento, lá no plano diretor, né?